As pessoas que já estavam trabalhando tinham comorbidades e estavam sendo afastadas. E tinham poucas pessoas, poucos profissionais, né? Poucos colaboradores trabalhando na pandemia. E nessa época eu estava parada, não estava trabalhando. E assim, eu quis me inserir nesse cenário da pandemia, por quê? Eu nem pensava em dinheiro, em salário, nada disso, porque eu via os profissionais, os meus amigos adoecendo e, assim, e as pessoas precisando mesmo de ajuda, né, do profissional de enfermagem, e não tinha. Eu falei, eu vou fazer o que eu posso, né? Mesmo sem conhecer a doença, mesmo numa doença desconhecida, que ninguém conhecia no início, eu entrei no início da pandemia, em março de 2020. Então, assim, mesmo conhecendo e sabendo dos riscos, eu queria estar ali dentro, estar ajudando. Então, profissões que estão feminilizando, nós vamos falar da odontologia, vamos falar da farmácia, vamos falar da área de radiologia e vamos falar dos médicos, né? Essas profissões tinham uma proporção de 70%, 80% de homens e 20% a 30% de mulheres. Com o passar do tempo e pensando hoje nas matrículas, né, dos jovens aspirantes à profissão, essa proporção já passa a ser de 50% e 50%, ou seja, a mulher está tomando de fato uma proporção maior dentro dessa profissão. Temos profissões super femininas, ou seja, a feminização ela se deu desde a sua origem, ela nasce feminina. Aí nós vamos falar da psicologia, vamos falar da nutrição, podemos falar do serviço social e a profissão que eu chamaria de modelo de feminização e de participação feminina é a enfermagem. A enfermagem, a proporção, até pouco tempo, não vou dizer uma coisa mais interessante, até pouco tempo a profissão da enfermagem era totalmente feminina. Não era muito permitida a entrada de homens e quando entrasse o homem teria que entrar para determinadas áreas. Hoje já não é bem assim mais. A gente pode falar que a enfermagem ela passa por um processo de chegada dos homens na profissão. Então vem crescendo o número de homens que difere bem de várias outras profissões. Mas de qualquer maneira, hoje a proporção é 85% de mulheres e 15% de homens. Ela tem dupla jornada de trabalho. A jornada de trabalho que ela tem para fora, no mundo do trabalho, ou seja, ela está atuando no mundo do trabalho, nós todas que somos mulheres, acaba tendo uma carga maior do que os homens. Mesmo eu morando sozinha, eu tinha as minhas atividades de casa, eu tinha que lavar roupa, passar, limpar, porque eu não tinha faxineira. E mesmo nessa pandemia, a gente, né, não contratava ninguém para fazer a higienização da casa. Então, assim, eu fazia tudo dentro de casa e com essa virada de plantão, muitas vezes eu não me alimentava porque não tinha como, né? Não tinha nem força para fazer comida, essa correria de casa, hospital, hospital, casa. E essa foi a minha trajetória. Minha neta nasceu em janeiro e eu só pude vê-la só no final do ano. E mesmo assim, toda paramentada. Porque com medo até de levar a doença, né, para minha netinha, que ainda não tinha todas as vacinas, e eu fiquei com medo. Meus pais são idosos também, eles ficaram sozinhos dentro de casa. E tem um outro netinho também de 4 anos, que eu também não podia vê-lo, eu via de longe. Então, eu trabalhava no Rio Centro, então era uma carga horária bem puxada, eu saía de lá e ia para cuidar dos meus pais em casa, né? Para fazer comida, para estar junto com eles, alimentação, remédio. Porque os dois têm comorbidade, são hipertensos e são diabéticos, então assim, eu tive que estar presente, né? Foi bastante cansativo. Eu tenho 2 agradecimentos a fazer. Agradecer a Deus
por ter capacitado a minha filha, né? E agradecer a ela pela disponibilidade, porque nós víamos que realmente ela estava fazendo, era um sacrifício, mas que eu entendia como sacrifício, a mãe entendia como sacrifício e ela entendia aquilo ali com alegria por estar cuidando de nós, né? E eu creio que o meu caso não se agravou muito, porque eu já havia até tomado a primeira dose da vacina, mas o da mãe se agravou muito mesmo, né? Mas o mesmo carinho, o trabalho que ela teve ali com a mãe, ela teve comigo também ali, né? Não permitia que eu me levantasse da cama. A única coisa que eu conseguia fazer sozinha era ir ao banheiro, né? Porque o restante, tudo que ela podia fazer, ela estava sempre disponível ali para nos atender. Toda essa sobrecarga, toda essa comorbidade, problemas que ela já enfrentava, o multiemprego que ela enfrentava, buscar 2, 3 empregos para ter uma renda razoável, afinal, ter toda a carga de trabalho em casa, essas mulheres têm demonstrado cansaço, depressão, ansiedade e, em muitos casos, um desânimo pela vida, uma tristeza, uma apatia, dificuldade de sono, com hipersonia ou então por insônia mesmo, né? Medo da contaminação. Muitos depoimentos mostram essas profissionais com medo de morrer, com medo de acontecer o que aconteceu com a colega dela, que contaminou e foi a óbito. Os serviços de saúde, dado a complexidade da pandemia, né, e eu diria da incapacidade da gestão, seja pública ou seja privada, de oferecer serviços alternativos de proteção, de amparo aos trabalhadores de um modo geral. Então, mesmo que ela quisesse procurar, de um modo geral, o serviço, na pesquisa, aponta que o serviço não ofertou e não oferta ainda. Há casos, evidentemente, que isso esteja ocorrendo. Eu diria até que as mulheres são mais sensíveis a buscar ajuda, a concordar que ela precisa de cuidados, ela precisa de atenção, precisa de proteção. Talvez mais que os homens, que talvez os homens são mais resistentes à procura desse serviço. Os profissionais sequer têm lugar de descanso nos ambientes de trabalho. Isso é outro problema muito grave. E há um problema severo que o Brasil, de uma forma perigosa, está adotando, que eu chamo do trabalho precário, da precarização do trabalho. Esses profissionais estão sendo... o vínculo dele, a contratação desses profissionais é temporária, é por vínculos que muitas vezes não condiz com o que a saúde é. A saúde não é um bem temporário, a saúde é um bem público, um bem para sempre. O processo civilizatório não anda sem a população ter boa saúde. A pandemia mostrou isso com clareza. Um profissional com vínculo temporário, ele não vai poder sair do trabalho e voltar quando a pandemia acabar. Porque quando ele propor sair e pedir para sair porque ele é grupo de risco, ou no caso de uma gestante, que não é grupo de risco, mas é um grupo de muito cuidado, muito amparo e muita proteção, eles são demitidos. Porque, é verdade, o trabalho temporário, assim, você está aqui para prestar esse serviço temporariamente. Então, há muita denúncia de que eles acabam tendo que trabalhar mesmo com comorbidade e mesmo mulheres grávidas tendo que trabalhar. O resultado é o resultado que nós vimos aí, um volume brutal de mortes de trabalhadores da saúde. E nós temos, visivelmente, os dados mostram uma população, uma força de trabalho adoecida, física e mentalmente. Eu acho que uma coisa é o desejo, outra coisa é a realidade. Então, da realidade, eu posso dizer que o futuro que nos aproxima não é um futuro muito bom, né? Nós estamos falando de uma força de trabalho que, na pandemia, a precarização aumentou, na pandemia, o desemprego aumentou, na pandemia, a perdas de direitos trabalhistas aumentou. É um conceito que mede, acompanha o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho em saúde.
Mas é importante também fazer uma distinção entre esse conceito e o conceito de feminização, que observa, né, a parte qualitativa dessa participação, né, de como é que o trabalho é mais ou menos valorizado, né, no mercado de trabalho em saúde. No Brasil, dados também divulgados pelo CONASEMES apontam que 65% das mulheres compõem o mercado de trabalho em saúde, portanto, hoje a maioria do mercado é composto pela mão de obra feminina. O papel fundamental, né? A maioria, principalmente, né, no cuidado, na assistência. Contudo, elas não ocupam, né, postos hierarquicamente superiores, né? Você olhando de uma forma mais qualitativa, percebe que ainda há uma diferenciação, né, e uma dificuldade das mulheres ocuparem os postos hierarquicamente superiores, né, no mercado de trabalho em saúde. São muitas as opressões que as mulheres no Brasil enfrentam. Nós somos um país de racismo estrutural, de preconceitos de classe, capacitismo, e as mulheres no mercado de trabalho, elas lidam com essas questões, né? Nós temos a dimensão de raça, né, que são expressas, né, de racismo, que são expressas no mercado de trabalho, no cotidiano, nas relações com os colegas, com os superiores, com a população, né, que as mulheres negras, por exemplo, enfrentam, né? Também as mulheres com deficiências, com dificuldade, né, de exercer atividade no mercado de trabalho em saúde, né, de ter os seus direitos garantidos, né, que é o direito do acesso ao trabalho garantido, né, assim também como dificuldades das mulheres, né, por questões de classe. Nós temos hoje, como exemplo, as agentes comunitárias de saúde, né, todas as dificuldades, as mudanças que estão sendo operadas na atenção primária, né, e as dificuldades que as mulheres, a maioria, né, dos agentes comunitários de saúde são mulheres e as dificuldades que elas enfrentam. Não, a gente sabia como se paramentar, o EPI correto de se usar dentro de uma unidade hospitalar com paciente com uma doença contagiosa. Mas naquele cenário que eram 50 pacientes chegando ao mesmo tempo para uma sala que só tinham 7 leitos, era uma coisa assim de louco, né? Era paciente no chão, era paciente na ambulância, e a gente saindo para fora para atender paciente. A dificuldade de acesso aos EPIs, né, a proteção individual, isso foi uma dificuldade muito grande enfrentada pelas mulheres, principalmente aquelas na linha de frente, a qualidade, né, o tamanho das máscaras para o rosto das mulheres, que não era apropriado, enfim, as mulheres que estavam na linha de frente da atenção, elas tiveram essa dificuldade de lidar com as questões de saúde. E a saúde da mulher, para outras questões, né, o cuidado, o autocuidado, claro que isso ficou por um bom tempo, né, em segundo plano, né, porque eu acho que todas as ações, né, priorizaram o combate ao Covid. Mas você vê que o número de mortes, inclusive com enfermagem, é maior, a população negra foi maior, né? Então realmente não teve um cuidado, né, uma política, né, de cuidado. Porque acho que as pessoas tinham horror, pavor do hospital de campanha, né? Elas se afastavam de mim quando descobriam, né, que eu era enfermeira e ainda trabalhava naquele hospital de campanha que trabalhava com o Covid. Aquilo ali para elas era um pavor.
Até acho que parecia que pela pele eu ia contaminá-las, né? Ou falando não, porque a gente usava máscara, mas estando perto, né? Acho que só a questão de estar perto já era uma sensação de que eles tinham nojo da gente. Eu acho que eu entendia. A gente, como profissional de saúde, a gente teve medo no início, a gente não sabia como lidar, muitos não quiseram trabalhar, as pessoas que já trabalhavam se afastaram porque, não quero trabalhar com isso, não sei como lidar com essa doença, né? Se a gente teve medo, imagina a pessoa que não tem conhecimento. Então, acho que a gente até entende, né? Pesquisa aponta que a maioria dos trabalhadores e das trabalhadoras, com certeza, porque ela é a maioria, ela sofreu violência. E a violência, por incrível que pareça, a violência não está no ambiente de trabalho, ele está fora do ambiente de trabalho. Elas relatam muito a violência no trânsito, ou seja, entre ela sair do hospital ou do ambulatório e ir até sua casa, para voltar, ou o contrário, o trajeto da casa para o hospital. Né? A região, a comunidade e a própria população via, se tivesse qualquer traço, e elas relatam isso, qualquer traço que lembrasse ou que percebesse que ela é da saúde, ela era discriminada sim. Essa situação de que os trabalhadores e as trabalhadoras precisam de proteção, né? Trabalhadores protegidos salvam vidas, né? Isso é um fato, né? O fato de ser heróis, heroínas do sistema, né? E do ponto da pandemia, isso não é verdade. Não é assim que a população tem demonstrado a sua dedicação e principalmente, eu diria, agradecimento e gratidão às trabalhadoras e aos trabalhadores. É muito triste a pesquisa apontar que elas sentem uma tristeza muito grande de não ser reconhecidas. Muitos desses trabalhadores são invisíveis. A população não toma conhecimento desses trabalhadores. Muitas vezes falam muito de algumas categorias profissionais, mas do todo dos trabalhadoras e dos trabalhadoras da saúde é muito pouco falado, né? Imagina você estar trabalhando na linha de frente do cuidado ao Covid, né, sem as condições perfeitas desse trabalho, né, condições de cuidado, né, perfeitas, e com essa demanda, né, de você não ter uma retaguarda. Durante a pandemia, o ano passado, né, não se tinha um debate sobre a segurança, né, sobre o acesso a EPIs, sobre um seguro em caso, né, de doença, em caso de morte. Né, os vínculos no setor saúde são vínculos, né, na sua grande maioria, precários e não foram absorvidas essas propostas. Né. Atraso salarial no meio da pandemia, alguns municípios atrasaram o salário. Né? Então, como é que você vai falar de saúde do trabalhador, um trabalhador que está com o salário atrasado, né? Que não tem acesso à EPI, que não tem uma segurança, né? Não tem se caso ele venha a falecer, muitas vezes não tem como garantir o futuro dos filhos, por exemplo. As mulheres estão na linha de frente desse cuidado. Essa questão das mulheres serem também profissionais de saúde, mas também têm essa função do cuidado, faz com que elas tenham uma dupla jornada? Como é que isso afeta o trabalho dos profissionais de saúde? A dupla jornada, né, no mercado de trabalho em saúde para as mulheres, né, é algo até um fenômeno que deve ser estudado sempre, né?
Até porque nas atividades de serviços de saúde, nos plantões, né, as mulheres acumulam esse trabalho com as atividades domésticas. Então, as mulheres acabam trabalhando mais, acabam tendo menos horas de sono, né, acabam sendo mais prejudicadas, né, ter um trabalho mais extenuante, né, e com certeza, né, até dificuldades maiores de lidar com essa dupla jornada de trabalho nesse momento da pandemia. Como é que fica, por exemplo, a saúde mental dessa trabalhadora, principalmente nesse momento de pandemia? Olha, além de você estar trabalhando, né, com uma realidade onde não se tem o domínio. A gente deseja que o futuro seja de negociação, a negociação entre trabalhadores e gestores, que a Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS, que foi extinta pelo governo federal em 2019, que era uma mesa vinculada ao Conselho Nacional de Saúde, né, que ela volte a funcionar, que ela seja reinstalada para que os trabalhadores do Brasil tenham uma interlocução correta, dialógica com os gestores e com os usuários. E quem ganha com tudo isso, certamente, somos nós, usuários do Sistema Único de Saúde. Esse, eu acho que é o mundo, o futuro que eu imagino, que eu desejo que em breve a gente possa ter a volta da negociação, a volta da esperança, a volta por um serviço digno, que a precarização seja buscada, forma de resolver e desprecarizar os vínculos empregatícios, que os salários que tenham uma recomposição não só salarial, uma recomposição da força de trabalho, né? E que os trabalhadores, de fato, pós-pandemia, sejam considerados essenciais. Eu acho que foi muito ensinamento essa pandemia, como a gente lidar com o outro. Mesmo a gente, antes da pandemia, eu acho que a gente já tinha esse olhar, mas um olhar mais profundo, com o amor de outra pessoa que está ali dentro do leito, né? Porque aquela pessoa que está ali no leito é o amor da vida de alguém, né? Então, assim, eu acho que isso aí é muito importante. A gente conseguiu ter um olhar mais profundo do ser humano. Eu acho que o ser humano conseguiu se mostrar melhor nessa pandemia, né? Espero, né?